Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar nesse momento a imprensa falando sobre o Flamengo e a preparação do Mengão para a partida contra o Internacional. E uma possível escalação do Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli fez novas mudanças no Flamengo, como a entrada do Luiz Araújo como titular do time do Flamengo. O Flamengo não jogou nessa semana, teve aí os jogos da Libertadores da América, infelizmente o Flamengo não estava presente. E o Flamengo se preparou para essa partida de hoje, deste sábado, 6h30 da tarde, o Flamengo vai entrar em campo. Lembrando que hoje nós vamos trazer para vocês aqui no canal pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino das notificações para você ficar sempre ligado nas novidades, nas notícias do Flamengo, tá bom? Eu já desejo para você um bom dia, você que tá aí tomando seu cafezinho, se preparando talvez para ir trabalhar. Vamos analisar aqui as últimas informações do Flamengo, então aqui no nosso canal. Já chega deixando o seu like e vai rapidinho nos comentários, escreva o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Aqui o Sport Center é justamente a partida do Flamengo contra o Inter. Um abraço para quem está acompanhando o Sport Center. Inter e Flamengo tiveram uma semana bem diferente para chegar para essa partida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo teve a semana cheia para treinar, descansar e se preparar para esse jogo contra o Inter, enquanto o Colorado foi para a altitude de La Paz jogar pela Libertadores da América. Com o tempo para treinar, o técnico Jorge Sampaoli testou algumas formações do time do Flamengo. Ele não vai poder contar com o Gerson, suspenso, com o Varela machucado, e no último teste o time também não contava com o Felipe Luiz e com o Vitor Hugo. Ayrton Lucas, Thiago Maia e a novidade Luiz Araújo apareceram no time do Flamengo. Esse é o Mengão que vai tentar diminuir a diferença aí de 13 pontos para o líder Botafogo também nessa rodada. Já o Colorado vai com foco total na Libertadores da América. Venceu, é verdade, na altitude, mas quer garantir a sua vaga na próxima fase da competição. Por isso, o técnico Eduardo Cudê vai colocar um time bem alternativo em campo. Mais alternativo do que foi contra o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro, porque para esse jogo no Maracanã, nem o goleiro Rocher vai ter condições. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, joga o Kehler no gol do Internacional. Aliás, o próprio técnico Eduardo Cudê está suspenso. Quem vai comandar o time à beira do campo é o auxiliar Lúcio Gonzalez. Lembrando que o Inter está há 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos da zona do rebaixamento. Mesmo assim, o discurso e o foco estão na Libertadores da América. É esse jogo que a gente vai ter no Maracanã, Flamengo e Inter, por mais essa rodada do Brasileirão. Um abraço! Fãs de esportes, a gente mostra então o Flamengo com o Sampaoli e o Inter com o Eduardo Cudê. O Flamengo em 33 jogos tem 19 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. O aproveitamento é de 65,7%, 60 gols marcados, média de 1,82 e 35 sofridos, média de 1,06. Já o Inter com o Cudê, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 33,3% de aproveitamento, 8 gols marcados apenas, a média de 1 gol por partida e 11 sofridos, uma média de gols sofridos bem alta de 1,38. Muito bem, essa partida acontece no Maracanã, sim, às 6h30, aí depois disso vai começar toda a avaliação e a replantio do gramado lá do Maracanã. André Kfouri, então vamos falar de um Inter e Flamengo, Flamengo e Inter no Maracanã, de um Internacional esvaziado, assim a gente pode falar pensando em Conmebol Libertadores. Agora é um Inter que vai se complicando no Campeonato Brasileiro. E um Flamengo que teve aí essa semana livre e que os torcedores querem mudança, ou pelo menos uma postura diferente. Eu deixei para falar do Inter agora, no contexto do jogo do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana contra o Flamengo. O resultado do Internacional na altitude contra o Bolívar foi espetacular. E, de certa forma, a atuação também foi muito elogiável, surpreendente até, em relação à maneira como o Inter encarou a altitude, que é o tema talvez principal de uma situação como essa, quando você vai a La Paz ou às outras cidades da Bolívia, em que você é obrigado a enfrentar todos os problemas, que a altitude impõe. O Inter segurou a onda, como se diz, muito bem e jogou futebol e conseguiu impor o seu plano, conseguiu controlar o adversário e fazer a sua parte com eficiência no gol, grande jogada do Alan Patrick e a tremenda conclusão do Ener Valencia. Agora, o Internacional precisa cuidar do Campeonato Brasileiro a partir de agora
de uma forma muito caprichada e muito carinhosa, independentemente do que aconteça na Copa Libertadores. A gente mostrou no início da semana o percentual de chance atualmente do Inter ser rebaixado é alto para um time que tem os jogadores que o Internacional tem e para um time que está fazendo a campanha de Libertadores que o Inter fez até agora, eliminando na fase anterior o River Plate e com uma tremenda chance de se colocar entre os semifinalistas, o que evidentemente vai fazer com que a prioridade continue, o investimento em todos os aspectos continue, a escolha dos principais jogadores para a Libertadores também continue, tem que ser assim mesmo, mas é preciso reagir, dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Essa rodada não será fácil, não dá para a gente afirmar, vai acontecer, porque a gente não sabe que Flamengo vai se apresentar, mas a situação em relação ao que o Flamengo tem que fazer no Campeonato Brasileiro também é de muita pressão, também é de um retorno de competitividade, digamos assim, a cobrança do torcedor, essa questão do relacionamento entre a comissão técnica e os jogadores, ela só vai ser resolvida assim para fora, para o público, com boas atuações e boas vitórias. O Inter vai enfrentar um jogo problemático contra o Flamengo nesse fim de semana. Pois é, um Flamengo que teve essa semana livre, digamos assim, só de treinamento. Você acredita em um Flamengo diferente do que a gente viu, um Flamengo mais intenso no Campeonato Brasileiro, André? Normalmente sim, né? Um período de trabalho com um grupo de jogadores tão talentoso que o Flamengo tem, a comissão técnica que tem história internacional. Você imagina que esse casamento, digamos assim, ele vai dar resultado, mas até agora isso não aconteceu. E é o que a gente conversou durante a semana. Não dá para a gente tentar imaginar que tipo de Flamengo vai entrar em campo, exceto nas 2 partidas contra o São Paulo nas finais da Copa do Brasil. Quando, evidentemente, todo mundo ali vai estar na mesma página. Comissão técnica, diretoria, jogadores, a mobilização vai ser a melhor possível, a entrega, todo mundo comprometido. Fora isso, no Campeonato Brasileiro, a minha impressão é que vai continuar um caminho de oscilação e irregularidade, que é o que tem acontecido praticamente desde que essa comissão técnica... Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então escreva nos comentários o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Internacional. Acontece hoje, 6h30 da tarde. Lembrando que aqui no canal nós vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.